Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente gestora e conselheira do Savim, e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar o quadro Que Regra é Essa? Nós vamos conhecer um pouco da Lei 14.517 de 2007, que proíbe a distribuição nas vias e logradouros públicos de qualquer material impresso utilizado para fazer publicidade ou trazer qualquer tipo de mensagem publicitária para os estabelecimentos aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos ver quais são as penalidades impostas para quem cometer essa infração e principalmente entender o que deve ser feito para evitar ser penalizado pela prefeitura. Antes de começarmos, então, o tema do nosso vídeo, já te peço para deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você receber sempre em primeira mão os nossos novos vídeos assim que forem publicados. E compartilhe este vídeo para nos auxiliar a divulgar cada vez mais conhecimentos e trazer mais informação para os cidadãos aqui da cidade de São Paulo. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Muito bem, amigos, como eu falei na introdução do vídeo, então nós vamos falar um pouco sobre a Lei 14.517, de 16 de outubro de 2007. Não vamos falar de toda a lei, nós vamos falar apenas do artigo 26, que trata sobre a distribuição em vias e logradouros públicos de materiais que trazem mensagens publicitárias. Ele foi regulamentado pelo Decreto 59.172 de 2020, que nós vamos também conhecer um pouquinho junto aqui da explicação. Então, o que diz o artigo 26 da lei? Fala que é proibida a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso nas vias e logradouros públicos, veiculando mensagens publicitárias, que são aquelas mensagens que fazem a propaganda do estabelecimento onde a atividade ela é desenvolvida. Então, de acordo com esse artigo, na cidade de São Paulo, não pode ter nenhum tipo de distribuição de qualquer material impresso para fazer propaganda. Então, a entrega de folhetos, a entrega de panfletos, nas vias, logradouros públicos, nada disso é permitido. E quando a lei fala que é proibido, significa dizer que não há possibilidade de regularização, mesmo que o interessado, ele queira fazer a regularização, tirar a autorização da prefeitura, eventualmente pagar alguma taxa, para conseguir autorização para fazer a distribuição desse material. Não é possível, porque a legislação ela proíbe. Essa distribuição ela não pode ser feita manualmente, mão a mão, não pode ser feito por meio de lançamentos de veículos. Então a pessoa passa com o veículo e joga os panfletos, joga os folhetos, também é proibido. Não é possível também por aeronaves. A aeronave é interessante, que faz muito tempo. Eu lembro quando eu era pequena, passava aqueles aviões e eles jogavam, aquela quantidade de folhetinhos, de panfletos, e deixava a cidade, o bairro inteirinho sujo por conta daquele material que era lançado. Então, pensando, imagino eu, para evitar esse tipo de atividade, também o legislador já colocou na lei a proibição de fazer essa distribuição ou esse lançamento desse material por meio de aeronaves, e não pode também ser feito o lançamento das edificações. Imagina que a empresa está lá num prédio e aí o interessado ele sai da janela do prédio e joga aquele material pela janela. Também é proibido. Independente do tipo de entrega desse material, não é possível. A legislação proíbe. Inclusive, diz a lei, quando é oferecido em mostruários.
Então tá lá, tem a loja, na porta da loja tem aquelas banquinhas, coloca lá uma banquinha e deixa ali os panfletos com preços, com promoções de produto, fazendo promoções desses produtos, assim também não é permitido. Tá? O que é possível é dentro, no interior da loja, fazer a distribuição para os clientes, mas não pode ter nem em mostruário na porta da loja. Quais são, então, as penalidades? No caso do panfleto, do folheto, só com mensagens publicitárias do estabelecimento comercial ou de prestação de serviço, basicamente são duas penalidades. A primeira, apreensão do material que está sendo distribuído. Além disso, cabe multa. A multa inicial é R$5.000, sendo que na reincidência ela é dobrada. Tá? Então vamos entender o que significa reincidência para fins de aplicação aqui da lei. A partir do momento em que é feito o flagrante da distribuição daquele material, impresso, folheto, panfleto ou qualquer outro tipo de material impresso com propaganda, com publicidade, faz a apreensão e já faz a aplicação da multa. Decorridos 60 minutos da primeira autuação, já é possível fazer a multa de reincidência. Tá? Então, presta atenção que, neste caso, a legislação permite que essas multas elas sejam reaplicadas a cada hora, se a infração persistir. Então, a ideia do legislador é evitar, impedir que esse tipo de infração seja cometida na cidade. Por isso, primeiro, que o valor da multa é tão alto, e segundo, a questão da reincidência. Então, foi lá o fiscal, fez a constatação, fez a apreensão do material e fez a primeira multa de R$5.000, foi embora para a subprefeitura. Passou uma hora, se voltou ao local e ainda continua com a mesma infração, o mesmo beneficiário aí da divulgação, o mesmo anunciante, ele continua ainda fazendo a distribuição desse material impresso, ele vai levar a multa segunda em dobro, no valor de R$10.000. E o material ele é apreendido novamente. Passou 60 minutos, aplica-se novamente a multa de R$10.000 e faz a apreensão. Então, todas as vezes que houver reincidência, há a aplicação da multa e a apreensão desse material que está sendo distribuído. Sendo que a primeira multa é R$5.000, as demais multas elas são aplicadas no valor de R$10.000. E o intervalo entre elas, 60 minutos. Então, é possível que no mesmo dia sejam aplicadas várias multas, até que a infração seja cessada, ok? Agora, vamos pensar numa outra situação. Chegou lá, fez o flagrante, fez a apreensão do material e fez a primeira multa no valor de R$5.000. O anunciante, ele parou, não fez mais a distribuição do folheto, do panfleto. Dentro do prazo de 6 meses, se ele fizer isso novamente, ainda assim é considerado reincidência. E aí, se dentro do prazo de 6 meses ele for flagrado novamente, na mesma infração, a multa vai ser dobrada a R$10.000. Só vai deixar de ser reincidência a partir do momento que passar 6 meses da lavratura da primeira multa. Para quem é que vai a multa? É a pessoa que está fazendo o anúncio, aquele que está anunciando o seu produto, o seu serviço. No caso de propaganda de empreendimentos imobiliários, onde são distribuídos também aqueles folders, aqueles folhetos, fazendo aí a divulgação desse material publicitário, também é proibido. Ele se enquadra no mesmo artigo 26 da Lei 14.517 de 2007. É a mesma situação. Neste caso também, previsão é a mesma da multa, dobrada na reincidência, a apreensão de todo o material que está sendo distribuído e tem uma pequena diferença. No caso da propaganda de empreendimentos imobiliários, tem uma terceira penalidade, que é a suspensão do alvará de execução do empreendimento. A obra ela vai ser embargada
e não vai poder construir durante o período de 15 dias. Se houver reincidência, multa dobrada, apreensão do material impresso, o prazo da suspensão é dilatado para 30 dias. Então, a obra ela vai ter que ficar paralisada durante 30 dias. E isso vai acontecer todas as vezes que houver reincidência. Então, com relação aqui a essa propaganda de empreendimento imobiliário, o que acontece, o que tem acontecido, de fato, que traz um pouco de dúvida no momento de aplicação desta lei, que é a distribuição de jornais e periódicos. Grande parte das vezes, esse empreendimento ele é anunciado juntamente com os jornais. Sabe aqueles jornais de bairro que tem lá as notícias, as informações e junto tem a publicidade? Então, é importante a gente verificar que há uma diferença nesse caso. Quando é uma distribuição gratuita, a legislação, lá no parágrafo 2º do artigo 26 da lei, 14.517, quando se tratar de jornais e periódicos, não é proibido, é permitido. Então, se houver um jornal de bairro ou um outro jornal qualquer, um periódico qualquer que seja distribuído, e aí pode ser mão em mão, pode ser distribuído na porta das lojas, esse material ele é permitido. Só que não pode ter nesse jornal, nesse periódico, somente propaganda, somente anúncios. Ele precisa ter uma parte com matérias jornalísticas e uma parte de anúncios. A liberdade de distribuição gratuita dos jornais e dos periódicos, primeiramente, está estabelecido lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 9, e tem uma lei federal, que é a Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que trata aí das características das permissões para a distribuição desses jornais nas vias e logradouros públicos. Tá? Então, vamos entender aqui. A Constituição Federal permite a distribuição de jornais e periódicos. A Lei Federal 5.250 de 67 permite também, desde que esses jornais e periódicos precisa ser registrado no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Precisa ter um diretor ou um redator-chefe que vai ser o responsável e precisa ter estampado no cabeçalho o nome do diretor ou do redator-chefe, o endereço da sede desse jornal, desse periódico, e precisa também ser identificado qual é a gráfica onde esse jornal, esse periódico foi impresso. Se houver o atendimento aí desses requisitos, o jornal está autorizado de ser distribuído nas vias e logradouros públicos. A legislação ela não fala do percentual que precisa ter de anúncio de matéria jornalística, mas é importante que esse jornal ele tenha conteúdo jornalístico. Se for apenas anúncios, ele volta lá para a regra geral, que é a proibição da distribuição de qualquer material impresso. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo que nós pensamos em trazer para vocês, para que você pudesse conhecer um pouco mais deste artigo da lei que traz a proibição expressa de distribuição de qualquer material nas vias e logradouros públicos, materiais impressos voltados à publicidade, à propaganda, que não é permitido na cidade de São Paulo. Então, para evitar levar essas multas, é só obedecer à legislação, não fazer a distribuição de nenhum material relacionado aí à publicidade dos estabelecimentos, e se houver o interesse de fazer esse tipo de distribuição, é importante buscar um jornal que seja formalizado e faz a sua propaganda junto a esse jornal que pode ser distribuído. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já peço para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para a gente divulgar essas informações. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e fique bem!